Vamos gravar mais um vídeo, né? Vamos não, vou, né? Então, esse vídeo tem o título: se eu tivesse uma igreja, se eu fosse líder de uma igreja, eu não deixaria as pessoas cantar antes de passar por uma oração forte. Veja então, se eu tivesse uma igreja, se eu fosse líder de uma igreja, as pessoas que iam tocar, cantar, primeiro tinha que passar por uma oração forte. Então, o dirigente da igreja tinha que colocar a mão na cabeça da pessoa que ia cantar, que ia tocar, e fazer uma oração forte para aquela pessoa. Porque se tivesse algum mal naquela pessoa, ia sair. E se o inimigo, um espírito maligno, ia atrapalhar na hora dele tocar, não ia mais. Se ia atrapalhar na hora de cantar, não ia mais atrapalhar. Por causa que o inimigo não ia ter vantagem, não ia conseguir se instalar ali, por causa da oração forte. E eu vi muitos, quando eu frequentava a igreja, faz 2 meses que não frequento mais igreja nenhuma, né? Quando eu frequentava a igreja, eu via o que acontecia, né? Eu estava a par do que acontecia. As pessoas se atrapalhavam para tocar. Em casa tocava bem, em casa cantava bem, mas lá na hora se atrapalhava, dá até um branco, a pessoa esquece da letra, né? E o inimigo entra e atrapalha o louvor mesmo, atrapalha o toque no instrumento, se tocar, se não tocar, ele atrapalha na hora de cantar. E por que eu não falo louvor? Porque muitas e muitas, não vou generalizar, mas muitas, a maioria das pessoas, elas não louvam, elas cantam. Eu já expliquei isso num vídeo, né? No outro vídeo que eu fiz. Então eu não falo que as pessoas vão louvar lá. Que a maioria elas estão cantando para si mesma, né? Para se mostrar. Mas enfim, se eu fosse dirigente de uma igreja, ninguém ia tocar ou cantar ou fazer qualquer obra lá na frente, ler a Bíblia, nada, nem ler a Bíblia, sem primeiro passar por uma oração. Primeiro tinha que passar por uma oração forte, para que o inimigo não venha atrapalhar. E se a pessoa ela está com problema espiritual, aquele problema vai sair naquele momento da pessoa e a pessoa vai fazer um bom trabalho, né? Então, se um dia for líder, eu vou fazer isso. Ninguém vai ler a Bíblia na frente sem primeiro passar por uma oração. Ninguém vai cantar ou tocar lá na frente sem passar primeiro por uma oração forte, em posição de mão. Veja que o inimigo, ele atrapalha mesmo. Ele atrapalha mesmo. E já pensou a pessoa ir lá ler a Bíblia e de repente ela querer passar uma revelação e passar uma revelação do inimigo, da carne, do inimigo, né? Não pode, né? Então tem que estar preparada para fazer qualquer coisa lá na frente, louvar, tocar ou ler a Bíblia. Tem que estar preparada, né? Espiritualmente. Tem que estar liberta também, né? Em primeiro lugar, liberta, né? Se a pessoa não está liberta, ela não está servindo a Deus, está servindo o inimigo, né? E então, não se impressione com quem canta bem. Não se impressione com quem canta bem.
ou rapidamente se destaca na igreja. Por quê? Porque Satanás é astuto. Lúcifer, ele pode usar este ou esta pessoa, né, para ganhar confiança. E quando uma pessoa, de repente, está cantando bem, né, tá se destacando bem na palavra, na leitura, na palavra, se destaca bem, de repente ela ora para as pessoas, de repente ela começa a revelar e se destaca de repente assim, que não é de uma hora para outra que a pessoa vai se destacar, não é. É um processo demorado para a pessoa se libertar, para depois Deus distribuir os dons para a pessoa, para depois ela começar a progredir no seu trabalho. Não é assim rapidamente que a pessoa vai se destacar, né, como se fosse uma enchente. Não é por aí. Primeiro tem que passar por uma libertação, né? E Deus, aí Deus vai distribuindo os dons, Deus vai dando para ela a potência espiritual, vai dando para ela vai enchendo ela, né? Aos pouquinhos vai enchendo aquele vaso e cada vez vai ficando mais inteligente, com sabedoria, inteligência, sabedoria, entendimento, discernimento da palavra, vai se destacando aos pouquinhos. Então não se impressione com uma pessoa que canta bem, né? Uma pessoa que rapidamente se destaca na igreja, né? Porque Satanás é astuto. Lúcifer, ele pode usar esta pessoa para ganhar confiança das outras pessoas. Aí a pessoa se destaca rapidamente e ganha confiança. E as pessoas já começam a confiar nela. Querendo pegar a oração dela. E ela se destacando ali, ela fica confiável pelas pessoas. As pessoas vão confiar nela. E daí quando ela sai da igreja, ela leva a terça parte da igreja com ela, porque as pessoas estão confiando nela. Mas foi o inimigo que usou ela para se destacar rapidamente, para que levasse a metade ou a terça parte da igreja embora. Isso já aconteceu, eu vi que aconteceu já 3 vezes que eu vi, com meus olhos, que eu vi que aconteceu 3 vezes isso. E imagine se eu vi numa igreja acontecer isso, imagina que tem milhões e milhões de igrejas, quantas pessoas que é tirado da igreja através dessas pessoas que se destacam rapidamente, as pessoas confiam nela, e daí ela provoca uma rebelião entre os irmãos e sai da igreja e leva a terça parte. Elas provocam uma rebelião contra os irmãos, contra o pastor, contra a pastora, contra os dirigentes da igreja, elas inventam qualquer coisa ali para ser usado por Satanás para tirar as pessoas da igreja. Veja bem, e ela sai da igreja e leva a terça parte com elas. Assim Lúcifer, na rebelião, levou com ele a terça parte dos anjos. Por que ele levou a terça parte dos anjos junto com ele? Porque ele era confiável aos anjos. Os anjos confiavam nele. E quando ele ganhou confiança, os anjos confiaram nele, porque foi dado ali, Deus deu para ele ali, segundo a Bíblia, o domínio. E um domínio no louvor, um domínio sobre a maioria ali no céu, né? Então ele era... Não era só um encarregado, ele era o gerente. Tinha Deus, depois de Deus tinha o Lúcifer, que ele era o gerente, o gerentão, né? Então, os anjos confiavam nele. E quando ele provocou uma rebelião no céu, que ele se revoltou contra Deus, que ele provocou uma rebelião, a terça parte dos anjos confiaram nele, não em Deus, porque ele falou algo contra o Altíssimo, sobre o Criador do céu e da terra e tudo que há. E na rebelião, essa terça parte dos anjos que confiaram em Satanás, em Lúcifer, que era o anjo de luz,
foram juntos. Assim, Satanás, a antiga serpente, Lúcifer, provocou a rebelião no céu e foi jogado para baixo. E junto com ele, ele arrastou junto com ele a terça parte dos anjos. Na Bíblia, a terça parte das estrelas ele levou com o rabo dele. Mas a terça parte dos anjos ele levou com ele. E assim as pessoas que se destacam rapidamente têm que tomar cuidado. O dirigente de igreja tem que tomar cuidado com a pessoa que rapidamente se destaca. Cuidado, cuidado. Não dá para impedir ela, não dá para impedir ela, mas tem que ter muito cuidado com ela, porque ela é perigosa. Porque essa pessoa pode ser usada por Deus ou pode ser usada por Satanás para tirar as pessoas da igreja. E eu sei porque eu sou experiente nisso. Eu já vi isso acontecer, e não só uma vez, muitas vezes. Então, é como eu disse, para mim, para alguém cantar, se eu fosse dirigente de uma igreja, se um dia eu abrir uma igreja e for dirigente da igreja, eu vou fazer isso. Ninguém vai tocar ou cantar, louvar lá na frente sem primeiro passar por uma oração forte de posição de mão para a libertação, uma oração de libertação. Todos. Ah, mas eu sou presbítero, vai passar por uma oração. Ah, eu sou pastor, vai passar por uma oração. Todo mundo vai passar por uma oração. Todos. Eu vou só ler a Bíblia, vai passar por uma oração. Eu vou só cantar um louvor, vai passar por uma oração. Todos. Tantos membros como membros, diáconos, obreiros, presbíteros, missionários, pastores, todos passarão por uma oração forte. E só assim que há liberdade espiritual para fazer a obra de Deus. Assim, só assim o Espírito Santo de Deus venha a trabalhar na vida da pessoa, sem bloqueio nenhum. Porque senão pode haver sim bloqueio, porque eu tenho prova disso. E eu já passei por isso, já vi muitas pessoas passar por isso. Dá um apagão na hora de cantar, dá um apagão na hora de tocar, ou a pessoa vai lá ler a Bíblia e vai querer explicar a Bíblia, explica tudo errado, ou a pessoa vai querer passar, de repente vai querer passar uma revelação e passa a revelação ou da carne ou do inimigo. Então tem que passar sim por uma oração forte. Ah, mas eu sou pastor, não importa, vai passar por uma oração forte. Quer fazer? Quer ler a Bíblia? Sim, vai passar uma oração forte, passar por uma oração forte. Quer cantar? Sim, vai passar por uma oração forte. E assim será se um dia eu abrir uma igreja e for dirigente de uma igreja, vai ser assim. E muitos outros estatutos que vai ser bem diferente de outra igreja. Muito bem diferente. Que a obra de Deus tem que ser séria. Não adianta levar de qualquer jeito, porque Satanás entra nas igrejas e faz o que bem quer. Porque bem entender, hoje você vê, se você assistir os vídeos das pessoas pregando, das pessoas fazendo culto na internet, e você diz, não, isso não é uma brincadeira de mau gosto, isso não existe, isso é um fake. Claro que é feito muito fake, é muita montagem, mas muitas coisas não é montagem. Muitos cultos, muitos louvores que é feito nas igrejas não é fake, é verídico, é verdadeiro, aquilo realmente aconteceu. Porque dá para ver o que é real, o que não é real, o que é montagem, o que não é montagem, dá para ver, sim. Por isso que tem que passar por uma oração, todos.